E olha só, a gente já viu o caso da BIM Paralela chegar em servidores, depois no seu ex-diretor da BIM no governo Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem, e até num dos filhos do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal tem indícios que podem levar até o próprio Jair. É isso que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Sofia, será que já pode pedir música no Fantástico, não? Pois é. Eu acho que na verdade já passou de três, né? Já foram dois servidores, o Ramagem e o Carlos, já foram quatro, vamos chegando aí no quinto. E olha que também tem o General Heleno, que também já vai ter que depor para PF. Então já tá indo longe essa operação. E tudo começou em outubro do ano passado, Operação Última Milha, com a prisão de dois servidores da BIM pelo uso de um software espião, né? O First Mile, que foi aí comprado durante o governo Temer, mas a gente sabe que durante o governo Bolsonaro foi usado muitas vezes, mas muitas mesmo, estamos falando de dezenas de milhares de vezes, de maneira ilegal. E daí, agora o que a gente tem de novo, com uma informação que veio do site da UOL, né, do Aguirre Talento e da Natália Portinari, é que a Polícia Federal teria indícios que indicariam que o Jair Bolsonaro, o próprio ex-presidente, estaria recebendo informações dessa BIM paralela, né? A BIM paralela, no caso, tanto que pelo uso ilegal dessa ferramenta, né, desse software espião, mas também porque tinha pelo menos 7 policiais federais agindo de maneira aí ao arrepio da lei. Esses elementos, esses indícios aí, eles já foram apresentados à Procuradoria-Geral da República e também ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal. E agora o que a gente espera é que vão ter aí novas diligências que vão aprofundar para realmente tentar confirmar que o envolvimento aí do ex-presidente. E daí? Mas a gente pode se perguntar que tipo de indícios, que tipo de informações são essas? Daí eu acho que a gente pode ir lá para Band News FM ouvir a Carla Bigato explicar um pouquinho disso pra gente. Bora lá. As provas colhidas até agora indicam que dossiês e documentos produzidos pela ABIN na gestão de Alexandre Ramagem eram entregues ao Palácio do Planalto enquanto Jair Bolsonaro estava no governo. Um deles foi impresso pelo ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência em 2020 e trazia 2 listas de inquéritos eleitorais em tramitação na Polícia Federal do Rio de Janeiro. A suspeita é que Jair Bolsonaro tenha sido abastecido com informações sigilosas. À época, a Polícia Federal do Rio conduzia uma investigação eleitoral sobre a declaração de bens do senador Flávio Bolsonaro, mas ao fim, a conclusão foi de que não houve crime. Além disso, de acordo com as investigações, Alexandre Ramagem intensificou o uso do chamado First Mile, aquele sistema de geolocalização que teria monitorado autoridades durante as eleições de 2020. Metade das 60 mil consultas foi feita no período, segundo a Polícia Federal. A Polícia Federal também apura se o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, tinha conhecimento e deu aval para as operações de espionagem ilegal. Ele já foi intimado a depor. Procurada pela UOL, a defesa de Jair Bolsonaro não se manifestou, assim como dos advogados de Alexandre Ramagem. Mas você viu que o Ramagem Podemos encerrar chamou a... aí. O Augusto Heleno, ele tá também é outro que tá numa situação complicada, porque ou ele vai ter que se fazer de besta e dizer que não mandava nada, ou então ele vai ter que admitir que ele tava sabendo de tudo, né? Não tem muito como escapar, porque É a a BIM chamada tá... sinuca de bico. Exatamente, exatamente. Mas enfim, a gente viu ali, né, essa questão do Flávio, né? Essa operação ela já tinha chegado de uma forma ou de outra em 3 dos 4 filhos do Bolsonaro, né? O Flávio, que como a gente viu ali, né, essa BIM paralela teria assessorado ele no caso das rachadinhas da Alerj para ajudar ele a se livrar dessa investigação. O Jair Renan, filho 04, que a Sabim Paralela teria auxiliado ele a escapar da investigação de tráfico de influências, que é apenas uma das investigações da qual ele é alvo.
Inclusive tem toda uma história bizarra, né, de que teria um agente aí da PF que fazia parte dessa BIM paralela que teria seguido um personal trainer dele, daí o personal trainer percebeu e foi na polícia militar, e daí teve aí a polícia militar pegando o cara da Polícia Federal, Caramba. uma bizarrice que rolou. E também o Carlos Bolsonaro, né, que teve até a operação de busca e apreensão na última segunda-feira, dia 29 de janeiro, que foi lá na casa do Carlos quando estava toda a família lá por causa da super live que eles tinham feito na noite anterior. Daí todos eles saíram de barco e de jet ski. Na hora que a Polícia Federal estava chegando, diz eles que estavam saindo pescar. Pra mim tem cara de fuga, mas diz eles que estavam saindo pescar. E inclusive um dos filhos, o Flávio, não voltou e um dos jet skis também não voltou. Daí isso aí vai gerar mais uma investigação da Polícia Federal, ver se não rolou obstrução de justiça nesse caso. Mas enfim, no caso do Carlos Bolsonaro, vamos focar nesse, também teve aí, durante essa operação de busca e apreensão, foi encontradas aí trocas de mensagens entre a assessora do Carlos e uma assessora do Ramagem, na qual estava rolando aí algumas trocas de informação sobre informações aí sigilosas da BIM. E daí também encontraram uma mensagem da assessora do Carlos falando diretamente com o Ramagem, pedindo o número dos inquéritos que envolviam os filhos do presidente, do ex-presidente, né? O Ramagem se saiu dessa chamando essa assessora de desavisada, dizendo não, ela não sabia, né? Foi uma besteira aí que ela fez, ela nem sabia que não podia perguntar, e eu obviamente nunca respondi isso aí. Vamos voltar lá para aquele vídeo da Band News FM que eu acho que é interessante ouvir o que o Luiz Megali tem a dizer sobre isso. O que a assessora do Carlos, a Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, fez, não foi isso. Ela escreveu como quem está escrevendo para um amigo que já fez para ela diversos favores do tipo. Ela nem diz, eu preciso do inquérito de tal caso. Ela simplesmente escreve o nome da pessoa, da delegada, e os números. Coloca aí pra gente, ô Thiaguinho, se você tiver em mãos. Se não tiver, eu tenho. A mensagem é assim, bom dia! O que já denota uma certa intimidade, né? É. Você não escreve um bom dia cheio de as pra quem você não conhece e com quem você não tem alguma intimidade. A Bom menos dia! que você seja totalmente sem noção. Isso. Mas aí é... Bom dia! Tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. E aí, na sequência, a mensagem só diz o seguinte: Delegada PF, doutora Isabela Muniz Ferreira, Delegacia da PF, Inquéritos Especiais. Inquéritos 73630/73637, envolvendo PR e 3 filhos. Escrivão Henrique Basílio Moura. Note que ela não escreve: estou precisando dos detalhes de um inquérito. Me desculpe, eu sei que é um pedido fora do comum, mas se o senhor puder me ajudar... Não. Ela escreve como quem já fez isso diversas vezes. Como quem já pediu outros inquéritos e tá apenas pedindo mais um. Dessa vez os dados são esses. Ela não precisa mais fazer esse cabeçalho todo. Ela demonstra que alguma intimidade. Mas o... Bom dia! Bom dia! E daí só coloca o número ali do inquérito e a outra pessoa já sabe o que deve fazer, né? Realmente não me parece uma coisa de uma desavisada que não sabia nem que não podia fazer isso, né? Mas enfim, eu acho que é interessante a gente trazer que a gente está focando aqui muito em como essa BIM paralela estava sendo usada para proteger os filhos do Bolsonaro, né? E a imprensa, não é só a gente, a imprensa como um todo está focando bastante nisso, mas a gente não pode esquecer que não era só isso que essa BIM paralela estava fazendo. Também estava sendo usada para espionar opositores, né? Principalmente sendo usada para espionar opositores. Então a gente tem aí, por exemplo, o caso do Camilo Santana, né, que hoje é ministro da Educação, mas também foi o governador do Ceará durante o governo Bolsonaro. A gente tem o Gilmar Mendes e o Xandão, que ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso Camilo, vamos lembrar que inclusive chegou ao pulo de você ter agente da BIM com drones
usando drones para espionar a casa dele. E no caso do Gilmar Mendes e do Xandão, a tentativa deles era tentar ligar os dois ministros do STF ao PCC. Eles estavam tentando ligar ministros do STF ao PCC. E outro nome que apareceu aí como parte dos espionados pela BIM paralela foi do Rodrigo Maia, deputado federal, que à época era o presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que o presidente da Câmara dos Deputados é o terceiro na linha sucessória. Você tem o presidente da República, se o presidente da República está fora do país, está doente, por qualquer razão não está em exercício, entra o vice-presidente. Saiu o vice-presidente, a gente tem aí o presidente da Câmara. Então a gente está falando de alguém que, isso não é incomum, em algumas situações pode até atuar como presidente em exercício. E o cara estava sendo investigado, aí, espionado pela BIM paralela. Então era algo realmente muito sério o que esses caras estavam fazendo. Sem contar que o Rodrigo Maia, ele tinha vários pedidos de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro na gaveta. Né? Ele podia soltar a qualquer momento. Era mais de 100 pedidos de impeachment que o Maia estava sentado em cima, né? Que infelizmente não soltou nenhum deles. Mas poderia. Então aí é muito bem lembrado, Lúcio. É mais uma razão para eles ficarem de olho no Maia. Eu vi um comentário, acho que foi do Sakamoto, que dizia que essa questão eles também estão com medo das investigações dos aliados, de quem foi investigado, quem foi investigado ali pela BIM paralela, dos aliados. Também pode gerar um burburinho aí. Mas, Sofia, obrigado pela sua participação, viu? Imagina, eu que agradeço. Até mais. E para você que está com a gente, vire membro, porque é muito importante. Já falei com você, então vou falar com você aqui em cima para virar membro também. Vire membro do Meteoro, porque para nós é muito importante que esse trabalho continue, tá bom? Como virar membro? Bom, tá na tela, só escanear o QR Code e você vai direto para virar membro. Até a próxima, um grande abraço.